Olá, você está ouvindo o podcast Devocionais em Série, A Páscoa do Cordeiro, seu devocional no Evangelho de Marcos, capítulos 14 a 16. Marcos, capítulos 14, versículos 66 a 72. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: Você também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico, e o galo cantou. E a empregada, vendo-o, tornou a dizer aos que estavam ali: Este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e jurar: Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. No épico cenário da Terra-média, em O Senhor dos Anéis, J.R.R. Tolkien conta a história de 4 hobbits, seres pequeninos e simplórios, que viviam suas vidas tranquilas em um seu condado, mas que tiveram de sair de seu pacato lar a fim de levar a cabo uma missão que envolvia a destruição de um anel mágico que podia controlar as forças do mal. Neste percurso, estes 4 amigos enfrentaram grandes perigos, obstáculos e muitas provações. Tiveram de se separar, indo por caminhos distintos, mas todos buscando o mesmo objetivo: salvar o seu pacato condado e toda a Terra-média da destruição pretendida por Sauron, o Senhor do Escuro. Um desses pequenos aventureiros, Frodo, tinha a difícil missão de portar o anel mágico, que mais se tornou para ele um fardo terrível. Um fardo que somente ele podia carregar. Entretanto, ele jamais poderia conseguir carregá-lo se não fosse carregado por seu nobre e leal amigo Sam, que ao seu lado jurou não o deixar, ainda que tivesse de morrer com ele. Quanta hombridade se vê na figura desse personagem, que, lutando por seu amigo, seguiu com Frodo até a Montanha da Perdição, onde essa história teve seu incrível desfecho. Quanta lealdade! Lealdade foi o que Pedro prometeu a Jesus quando foi interpelado pelo Mestre, que jurou que o seu discípulo o negaria por 3 vezes, antes que o galo cantasse por 2 vezes. Negando que jamais faria esse tipo de coisa, Pedro jurou que não abandonaria o Senhor. Contudo, o relato que se segue mostra que as palavras de Jesus se cumpriram tal como ele havia dito. Pedro, que depois de ter decepado a orelha de um homem para defender Jesus, fugiu com os demais discípulos, acompanhando todo o julgamento de Cristo de longe. Talvez, se estivesse presente em todo aquele alvoroço, pensasse que estaria cumprindo a sua promessa. No entanto, as pessoas começaram a reconhecê-lo, dizendo que era um seguidor daquele que estava sendo condenado. Diante disso, a lealdade do discípulo fraquejou, pois por 3 vezes jurou e praguejou, dizendo que não reconhecia quem era Jesus Cristo. De acordo com William Hendrickson, em seu comentário de Marcos, publicado pela editora Cultura Cristã, as 3 vezes em que Pedro negou Jesus trazem alguns destaques específicos. Na primeira vez, Pedro estava dentro da casa do sumo sacerdote, mais especificamente no átrio, o lugar em que se dava acesso a todos os cômodos de uma casa rica do estilo oriental, especificamente de onde se podia ter uma boa visão das galerias, local onde provavelmente Jesus estava sendo interrogado. Pedro entrou no pátio com a ajuda de João, e por isso ele pôde ter sido reconhecido como um discípulo de Jesus por uma menina serva que o interpelou. Pedro, que outrora se aquecia junto ao fogo, recuado por causa do medo de ser preso, talvez por ter decepado a orelha do servo do sumo sacerdote, negou que soubesse o que estava acontecendo e que não entendia nada daquilo. Sua ação imediata após a primeira negação
foi sair correndo dali para não ser reconhecido. Então o galo cantou pela primeira vez. Apesar de ter saído abruptamente do lugar onde ele estava, Pedro se depara com uma outra serva que o interpela da mesma forma que a primeira. Tendo o desejo de sair do prédio devido à fala da segunda serva, talvez os porteiros da casa o tenham impedido de sair, pois a mulher disse a todos que ele era um dos discípulos de Jesus. Pedro então nega a Jesus pela segunda vez. Por fim, tendo em vista que fora recusada a sua saída do recinto onde estava e que alguns dos homens foram avisados sobre a presença do discípulo, Pedro então nega pela terceira vez que não conhecia Jesus. O fato importante a ser destacado nessa terceira negação é que Pedro não apenas negou, mas jurou, ou praguejou, isto é, lançou sobre si mesmo pragas, como algo do tipo, que um raio caia na minha cabeça se eu estiver mentindo. Então o galo cantou pela segunda vez. Depois disso, Pedro se lembrou das palavras de Jesus e foi chorar amargamente pelo que acabara de acontecer. A lealdade de Pedro falhou, como Jesus já o havia predito. É certo que, embora amedrontado diante daqueles homens que assistiam ao julgamento de Jesus, Pedro demonstra muita coragem em outros episódios, como naquele em que foi chamado para andar sobre as águas, quando foi o primeiro a dizer: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo", e mesmo quando desembainhou a espada para ferir o servo do sumo sacerdote. Entretanto, todos esses episódios foram seguidos pelos seus fracassos, medo e deslealdade. Como diz William Hendrickson, a vida de Pedro é a verdadeira descrição daquilo que afirma o apóstolo Paulo em Efésios 2:8. Pois pela graça vocês foram salvos pela fé, e isso não vem de vocês mesmos, é dom de Deus. Pedro não foi escolhido como apóstolo para ser uma das colunas da igreja por causa de seus melhores atributos. Ele foi eleito para ilustrar aquilo que somos todos nós, corajosos em alguns dias, medrosos em outros. Falamos o que é certo em alguns dias e o que não devemos em outros. Com nossas palavras demonstramos lealdade, assim como também deslealdade. Que seres mais inconstantes e maus somos nós, não é mesmo? Contudo, pela graça de Deus, fomos transformados e podemos demonstrar verdadeira coragem e lealdade, assim como demonstrou o velho amigo de Frodo, Sam. A lealdade é uma virtude muito procurada, mas pouco encontrada. Ela está nos lábios dos aduladores, mas não no seu coração. Ela caminha junto da verdade e é reconhecida naqueles que sabem que nada são. Leais são os cônjuges, os amigos, os discípulos, que vendo as densas nuvens, não abandonam a embarcação, mas remam, somando forças na aflição e também fazendo festa nos dias de regozijo. A lealdade verdadeira só pode ser recebida pela graça de Deus. Que o Senhor nos dê esta graça de sermos leais a eles, mesmo entre as nossas fraquezas, mesmo quando somos inconstantes em demonstrar o nosso amor pelo Senhor. Contudo, se fraquejamos, podemos receber dele a restauração completa das suas mãos, assim como ele fez com o apóstolo Pedro, que, da mesma forma que Pedro negou a Jesus 3 vezes, por 3 vezes o Senhor reafirmou o seu compromisso e a sua lealdade pela sua graça, pela graça que ele mesmo derramou sobre a vida de Pedro. Que Deus o abençoe.